boa noite. Vem agora o momento Memória do Rádio, na apresentação de Bruno Perucci e locuções de Guilherme Cali e Guilherme Sernajoto. O personagem de hoje é o locutor esportivo com 51 anos de carreira, marcada por momentos inesquecíveis e reconhecimento da crônica esportiva, José Silvério, o pai do gol. E agora, no comando da jornada esportiva Bandeirantes, José Silvério, trazendo em cada lance a maior emoção. Que golaço! Com José Silvério. Não recolhe, domina, rompe a linha fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou pra ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a 3, aniversário, chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! O mestre. Para mim é o Pelé da narração. Representa o profissional do rádio. É uma dessas pessoas que o rádio nunca vai esquecer. José Silvério de Andrade nasceu no dia 9 de novembro de 1945, na cidade de Itumirim, no interior de Minas Gerais. Mesmo com as dificuldades de uma infância humilde em uma cidade sem recursos, Silvério, ainda criança, destaca-se como aluno diferenciado e criativo. A minha infância é uma infância normal, de um menino que morava no interior de Minas, numa cidade de 4 mil habitantes, pequenininha. A cidade onde eu morava nem energia elétrica tinha. Você morava num lugar que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha absolutamente nada, e você então tinha que se virar para aprender as coisas, né? A escola era de levar um lapisinho com um caderninho e uma professora ensinando. Você tinha que ser criativo. Talvez tenha vindo daí a minha criatividade nessa profissão. Em 1954, eu tinha 8 anos na época, eu vi um pessoal junto num determinado lugar, descobri que naquele momento eles estavam ouvindo o rádio. Era um rádio a bateria, aquelas baterias grandonas de caminhão mesmo, e era um jogo Brasil e Iugoslávia da Copa do Mundo de 1954. E isso bateu em mim. Então eu comecei a acompanhar futebol. E vi o time de lá jogar. Aliás, foi no comecinho de 56. Eu vi uma pessoa que chegou lá em Itumirim com um radinho de pilha e ele estava ouvindo o jogo que era a decisão do Campeonato Carioca de 55, que era um jogo Flamengo e América. Aí eu ouvi aquele jogo e a partir daquele dia eu me apaixonei definitivamente pelo futebol e pelo rádio. A partir daí eu coloquei na minha cabeça, e até era um motivo de brincadeira, um motivo de piada, porque eles me chamavam de maluco, porque eu falava que ia ser locutor esportivo. E botei isso na cabeça, eu não queria nada da vida. Eu queria ser locutor esportivo. Toma distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado. Foi para a bola. Bateu, defendeu, Marcos! Mauro Betting, jornalista e comentarista esportivo, trabalhou ao lado do amigo e também ídolo, José Silvério. Tem muita competência, uma visão de jogo evidentemente privilegiadíssima, uma condição física privilegiada, que ele tem uma capacidade raríssima de respiração também, que além do gosto e pela paixão que tem desde Itumirim pelo futebol, que faz com que ele seja esse eterno apaixonado pela vida. E o que é mais importante é que o Silvério desses raríssimos exemplos, que gosta mais do rádio do que do próprio futebol. Em 1963, aí eu fiz um teste, porque um amigo meu me levou, por uma série de coincidências, era o mês de julho, o pessoal precisava de um locutor, e não tinha nenhum locutor na cidade para irradiar um jogo,
que era um jogo amistoso de Olímpica e Bragantino. Com mais de 35 anos trabalhando juntos, Milton Neves fala sobre o profissional José Silvério. José Silvério é um marco. Eu prefiro sempre falar não o primeiro, o segundo ou terceiro, mas os 5 maiores da história, entendeu? Osmar Santos, Zé Silvério, Firo Gigliotti, Pedro Luiz, Jorge Cury. O maior elogio que você pode fazer ao Zé Silvério é dizer que é o único dos narradores do Brasil vivo que pode narrar jogo de xadrez. A passagem de Silvério pela Rádio Cultura de Lavras foi rápida, pois o seu talento despertou o interesse da Rádio Itatiaia em Belo Horizonte. 3 anos depois, seguiu para a Rádio Confidência, também na capital mineira. Já em 1973, atuando pela Rádio Tupi de São Paulo, trabalhou como correspondente no Rio de Janeiro. Como tinha naquele tempo a famosa Loteria Esportiva Tupi, eu irradiava sempre o segundo tempo do jogo mais importante do Rio de Janeiro, que coincidentemente era o jogo que fechava a Loteria Esportiva. E com um detalhe, no Brasil inteiro se acompanhava muito mais o futebol carioca. Então, como eu encerrava a loteria, eu me tornei um cara conhecido. E aí foi que decolou a minha carreira, que foi onde a Jovem Pan, que estava procurando um locutor, me descobriu me ouvindo irradiar esses jogos da Tupi. Foi ótimo, foi uma maravilha. Foi quando realmente eu decolei minha carreira. E aí eu vim para São Paulo, que era o meu sonho, era vir para São Paulo. Em 77, Osmar Santos acerta sua ida para a Rádio Globo e assim, Silvério assumiu o cargo de principal narrador da Jovem Pan, em São Paulo. Em sua estreia, narra a histórica final do Paulistão daquele ano, entre Corinthians e Ponte Preta. Todo o time do Corinthians no campo de ataque. 5 jogadores do interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa, correu Zé Maria, suspendeu para Basílio de cabeça, bateu mal para Romeu, entrou Vaguinho, bateu na trave, voltou para Vladimir de cabeça, voltou para Romeu, atira, gol! Entrou Basílio, conferindo o lance. Desviou pro fundo do gol da Ponte Preta. Aberta a contagem no Morumbi. Na marca de 37 minutos da etapa complementar. Basílio, camisa número 8. Corinthians 1, Ponte 0, tá lá. O jornalista Vanderlei Nogueira conta como foi o convívio com Silvério durante as transmissões esportivas e a amizade que construíram ao longo do tempo. Nós estivemos juntos por quase 30 anos, é um grande amigo, ele viu meus filhos crescerem, eu vi os filhos dele crescer, viajamos o mundo todo, fomos confidentes, parceiros, companheiros, vivemos grandes momentos juntos, momentos bons, momentos desconfortáveis, grande narrador, tecnicamente perfeito, é um profissional absolutamente acima da média e o Silvério faz parte da narração esportiva do Brasil. O Silvério terá o seu nome escrito ao longo da história do rádio esportivo brasileiro. A minha narração é uma narração que acompanha o mundo, a vida de todos nós. E eu cito alguns exemplos para quando eu explico isso para as pessoas. O futebol era muito mais lento. Você tinha tempo no meio-campo, parar a transmissão, para fazer um monte de coisa. Você pegava um jogador que dominava a bola no peito, você falava, para, domina, vai lançar. Eu entendi e aprendi naquele instante que a velocidade estava ficando diferente dentro do jogo. Então, essa mudança do futebol é que me fez mudar a minha cabeça, o meu modo de transmitir. Se eu irradiasse futebol do jeito que eu irradiava naquele tempo, primeiro eu ia atropelar todo mundo, porque é muito rápido. Hoje eu sou menos preocupado, hoje eu tenho mais domínio da minha transmissão do que eu tinha há uns tempos atrás. Sérgio Patrick, correspondente da Rádio Bandeirantes e admirador de José Silvério, descreve as técnicas utilizadas pelo narrador esportivo. Os gols que mais me impressionam são os gols de perfeição técnica. Quando a bola bate, volta, 3, 4 jogadores diferentes tocam na bola em pouco tempo dentro da área e a narração dele vai daquela forma limpa, precisa, dizendo
tudo que está acontecendo na área e ele consegue fazer tudo isso e gritar o gol na hora que a bola está entrando com o mesmo timing da vibração do torcedor. Tocou, jogou por dentro para Léo, ele levanta aqui pela direita para Robinho pôs no peito contra a marcação de Kleber, segura o jogo, Léo vai por dentro, ele passa o pé na bola, para lá, para cá, tentou a finta na linha de fundo, fintou a 2, que grande lance, tocou para Léo, dominou de frente pro gol, bateu, é gol! Do Santos! Você está ouvindo o Momento Memória do Rádio com José Silvério. Agora, por exemplo, tem algumas coisas que eu faço permanentemente. E o cuidado meu é permanente para a transmissão. Eu evito um monte de coisa na semana que vai ter um grande jogo. Eu não bebo álcool, eu não fumo, eu durmo cedo. Eu sou muito caseiro, eu gosto da minha casa, eu gosto de ouvir música, de ler, de ficar em casa. O jogo é fundamental nesse tipo de coisa. Tem dia que você vai para casa, você chega lá, você já está desligado do jogo. O jogo de meio de semana era uma raridade. Então, desligo. Tem dia que eu demoro para desligar. Eu sempre conto 2 horas depois do jogo. Eu vou pegar meu carro, vou andar 1 hora mais ou menos de carro para chegar na minha casa, aí já vai relaxando. Eu demoro um pouco porque eu não gosto de sair dirigindo logo que acaba a transmissão não, porque o reflexo está meio em baixa. Nos jogos que começam às 10 horas da noite, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. O comentarista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, que está ao lado de Silvério em todas as jornadas esportivas, fala sobre o parceiro de transmissão. Silvério é um profissional extraordinário, né? Porque ele se dedica em cada jogo como se fosse final de Copa do Mundo ou como se fosse o primeiro jogo dele, né? Além disso, o Silvério, ele lembra muito aquele jogador que fora de campo ele procura não chamar atenção, ele é um cara muito na dele, não é um cara de ficar aparecendo toda hora, não sei o quê. E ao mesmo tempo, no jogo em si, ele não pensa em mais nada. Rogério Ceni toma distância para fazer a cobrança. Barreira formada, 5 nela, autoriza o árbitro. Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! Que fez história! A Copa do Mundo merece um capítulo à parte. Por exemplo, a Copa do Mundo que foi a primeira, que foi na Argentina, em 78, ela foi muito tensa para mim. Naquela Copa eu era diretor da Rádio Jovem Pan. Então, isso já arruma uma confusão a mais. Você tem que cuidar do seu trabalho e dos outros, né? Aí eu peguei uma úlcera que explodiu no jogo do sábado, que foi Brasil e Itália, decisão do 3º lugar. E eu tive que radiar o 3º lugar sangrando e a final sangrando. Isso daí foi uma coisa muito complicada. E voltei, cheguei aqui domingo à noite, voltei, logo depois do jogo eu voltei. E arrumaram um avião extra, porque se eu tivesse ficado em Buenos Aires, eu teria tido problema sério. Essa foi uma marca ruim. Desde que Silvério chegou à Rádio Bandeirantes, esteve ao lado do repórter Leandro Quesada. Ao longo dos anos, construíram um forte laço de amizade. Ninguém melhor para falar das qualidades de José Silvério como narrador do que seu amigo de várias transmissões e Copas do Mundo. O Silvério é um monstro sagrado da narração, né? Tem que ser comparado aos grandes gênios aí. O Silvério, naquele segmento narração esportiva, ele está posicionado como o melhor, ou um dos melhores, né? Agora, em relação ao homem, ao amigo, é difícil dizer, porque a gente virou amigo por causa desse negócio chamado futebol, né? Quantas viagens nós não fizemos juntos, né? Quantas coisas a gente não resolveu juntos, né? Eu lembro eu e o Silvério levando as malas, né? E entrando nos trens balas lá do Japão durante a Copa de 2002, viajando de carro pela Alemanha, fizemos 11 mil quilômetros praticamente juntos. 2010, a gente não ficou na mesma casa, né? Mas a gente se encontrava de vez em quando durante a Copa, na África do Sul. E nessa aqui no Brasil, que a gente esteve junto em todos os jogos da seleção brasileira, inclusive nesse
fatídico 7-1 do Brasil, sendo derrotado pela Alemanha. E aí a gente confunde um pouco, né, o profissionalismo com a amizade. Ele é um grande amigo, sem dúvida alguma. Considero o Silvério um dos meus melhores amigos. Ou filho dele, né, porque às vezes ele diz que eu sou o filho mais velho dele. Teve uma marca boa, que é uma experiência de 94, depois quando o Brasil foi campeão, e foi a primeira vez que eu narrei uma Copa com o Brasil campeão. Pegamos uma Copa nos Estados Unidos. Não tinha nada a ver com futebol. Eu peguei 2 Copas no mesmo país seguido, que foi o México. Aí depois a Itália. Tudo repetição. Aí teve 2002, completamente diferente. Essa quase matou a minha e a Alqueçada, porque nós ficamos sozinhos, andando para lá e para cá nos 2 países, e mais a Malásia, que teve uma pré-temporada da seleção brasileira na Malásia, e nós 2 estávamos lá. Era um tempo que o rádio acompanhava a seleção o dia inteiro. Então aí ainda peguei essa Copa, que foi uma Copa diferente, que é uma Copa com 2 países, em primeiro lugar, né, 2 organizadores, e na Ásia, e longe um do outro. Você está no Japão com a central de rádio na Coreia. Um troço completamente louco. E vem Brasil, vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Camisa 9, mais uma vez o detalhe fez a diferença. Bola lançada para Rivaldo, ele abriu as pernas, deixou a bola passar e veio para Ronaldo. Ele dominou e rolou pro fundo do gol de Gana. Se eu fosse poeta, faria da bola uma deusa. Se eu fosse um cantor, faria de um grito de gol uma ópera. Como não posso, eu grito. Gol do Brasil! Ronaldo! É de Ronaldo! O humorista Beto Hora comenta de uma maneira diferente como é a sua admiração por José Silvério. Considero como um pai. Porque tem uma coisa engraçada, o Zé não gosta que ninguém imite ele. Nós entramos quase na mesma época aqui na Bandeirantes, e a primeira coisa que eu fiz foi pedir permissão para ele, para imitá-lo. E ele, pelo amor de Deus, Beto, você pode fazer o que você quiser, para mim é um prazer. O Zé representa isso, o Zé representa essa coisa bonita do futebol. E o Zé é uma das únicas pessoas que eu vi narrando na minha vida, que ele consegue imaginar para quem o jogador vai jogar. E ele narra antes do cara tocar. É quase que uma bruxaria isso. José Silvério é um cara simples, mas muito determinado, que sempre correu atrás daquilo que ele quis em todos os sentidos da vida. E, sinceramente, conseguiu. Esse foi o momento Memória do Rádio com José Silvério, o pai do gol. José Silvério! Esse documentário teve a apresentação de Bruno Perucci, com locuções de Guilherme Calli e Guilherme Sernajoto. Na mesa de som, o Rafael Padovan, professor e orientador Marcos Nunes de Barros e coordenadora do curso de jornalismo da FIAM, professora doutora Márcia Vanza. Obrigado a todos, boa noite.